Olá, sejam bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos. Esta é a segunda aula inaugural de Filosofia Clínica. A primeira ocorreu há uma semana atrás. E nós trabalhamos mais especificamente sobre um caso clínico, mostrando basicamente as quatro estruturas fundamentais aí para a gente atender em consultório. Também para quem busca para autoconhecimento vai fazendo um paralelo, vai conseguindo fazer um espelhamento, vai conseguindo trazer para a própria existência os conteúdos. Naquela ocasião, então, fazendo um breve resumo, foi mostrado assim, por que a gente trabalha fundamentado na historicidade, que é um dos pilares. Depois foi mostrado um pouco das categorias, da base categorial, quer dizer, onde essa pessoa nasceu, cresceu, viveu, se desenvolveu até os dias de hoje, uma partilhante de 40 anos de idade. Depois foi mostrado a estrutura de pensamento, alguns aspectos, claro, bastante introdutórios, alguns elementos determinantes da estrutura de pensamento, e a partir daí os caminhos que se estabeleceram para a clínica, para o processo terapêutico dessa partilha. Bem, então, nós vamos dar continuidade hoje daqui para frente. Primeiro, nós vamos trabalhar um pouquinho o caso clínico. Depois, no segundo momento, eu vou deixar gravado, vamos fazer uma divisão da aula aqui, nós vamos deixar gravado o que eu tenho que explicar como é o funcionamento da estrutura do curso, como que é a grade curricular, tempo de duração, essas coisas bem práticas do curso de formação, tá bem? Alguns colegas não puderam estar presentes e então pediram a gravação. O bom da gravação é que podem ver depois. O ruim é que aí não estão presentes na aula. E ver gravação é diferente de estar no momento da aula podendo participar. Tá legal? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje, então, alguns aspectos da historicidade. Em filosofia clínica, como você sabe, o fundamento para qualquer trabalho clínico não vem lá de uma teoria, não vem de algo pré-definido. Então, a gente estuda a parte teórica, toda ela, lá no curso de formação. Nós vamos, por exemplo, entender aqui durante as aulas de historicidade e as demais, como que a gente faz uma historicidade, quais os cuidados com a historicidade, por que ela é tão importante, com a gente, alguns elementos da autoria, quando que a pessoa é autora da própria existência, quando não é, quando a pessoa também o que é uma historicidade, que ela praticamente é uma edição da história de vida da pessoa, não é exatamente, a gente não considera exatamente o que a pessoa fala como algo factual, a gente considera o que a pessoa fala, o que a pessoa traz, uma maneira que já traz consigo uma representação. Tudo bem se não quiserem ficar com o vídeo, tá bem? Eu sei que às vezes é um pouco desconfortável, então se o Antônio também quiser tirar, fica bem à vontade, tá bem? É um pouquinho desconfortável, mas não tem problema. Eu já estou me habituando com isso. Até para mim, que dou Artista, aula. né? Tá ficando artista. Até para mim, que estou dando aula toda hora aqui, às vezes eu preferia não ter a minha imagem. Ou ter uma imagem melhor que a minha, mas enfim, só temos isso para hoje. Não, é que eu tô no celular e o braço tá ficando cansado, fica segurando o celular. Eu vou trocar pro notebook que fica mais fácil.
Tranquilo, tranquilo. Fiquem aí à vontade. Bem, então, vamos lá. Neste caso clínico, a sequência dele, como nós conversamos lá, essa pessoa, até os 14 anos de idade, mais ou menos, quando ela entrou na adolescência, foi um tipo de vida. Aí depois ela entra numa série de conflitos existenciais e, vamos colocar assim, ela se perde dela mesma. E aí ela vive uma vida até os 40 anos, onde ela chega até o consultório, mas ela aponta não se encontrar mais. Como eu li o trecho, né, do que nós chamamos de assunto imediato, como ela chegou até nós no consultório, então ficou bem retratado lá a situação em que ela se encontrava. Então a gente, nesse caso, nós fomos trabalhando e foi escolhido principalmente esta primeira parte da vida dela como caminho terapêutico. Então lá eu expliquei uns três possíveis caminhos e foi o que eu trabalhei mais com essa partilhante, que foram os aspectos dos elementos sensoriais, pela relação que ela sempre tinha muito forte com o meio onde ela vivia, relação com a natureza, com o riozinho, com as árvores, com as caminhadas, com o meio que ela viveu, era meio rural. E aí, a partir daí, um dos caminhos foi esse. O outro caminho foi o trabalho. Então, o exercício profissional dela foi um dos caminhos submodais, quer dizer, um dos caminhos que nós trouxemos enquanto aplicação de submodos, de procedimentos, para ela, para a gente restaurar o que nós chamamos, ou para a gente trabalhar a questão da autogenia, trabalhar os conflitos que havia dentro dela, para que os tópicos que habitam na pessoa voltassem a ter uma configuração mais próxima daqueles momentos da vida onde ela esteve melhor existencialmente. Então, a gente trabalhou nesse sentido com os elementos das questões do trabalho dela. Tá bem? Trabalhamos mais um outro aspecto também que eu não vou citar aqui, nós vamos seguir. A partir daí, então, a pessoa já esteve uma melhora, vamos dizer assim, no sentido da autogenia, no sentido existencial, no sentido de todas as partes que habitam a pessoa tiveram já uma conversação melhor, e aí a gente seguiu, estamos trabalhando com ela até hoje. Agora, eu vou entrar especificamente aqui nas questões da historicidade. Então, o que é a historicidade? Como nós entendemos na filosofia clínica a historicidade? Como eu falei há pouco, ela é o fundamento para todo o nosso trabalho terapêutico. A partir da história de vida, nós vamos encontrando os caminhos que para essa pessoa fazem sentido trabalhar na clínica. Então, o método sempre vai caminhar nessa direção. Vamos encontrar pelas próprias vias da historicidade como trabalhar. Então, o que há nessa historicidade? O que nós encontramos lá? Quais os problemas, quais as facilidades de se trabalhar com historicidade? Qual a pertinência da historicidade? Uma delas é que, a partir do momento em que a pessoa começa a contar a própria vida, ela começa a ter novamente um contato com muitas passagens que ela praticamente
ou esqueceu, ou lembra muito pouco, ou quase não é presente. Então, ela, a partir do momento que a gente coloca a pessoa, que a gente vai sugerindo para que a pessoa conte a sua história, ela vai relembrando e ela vai acessando novamente as suas vivências. Quer dizer, aquilo que ela guardou das vivências. Nem tudo a pessoa acessa. Então, esse também já é um aspecto. A pessoa guarda algumas partes da existência e ela vai trazer para o consultório aquilo que ela lembra, aquilo que, para algumas, o que foi marcante, para outras, o que foi importante, para outras, o que tocou ela emocionalmente, para umas, aquilo que fez ela crescer na vida, para outras, aquilo que alguém, uma pessoa da referência falou. Todos esses elementos que a pessoa aborda, todos eles são materiais para que a gente possa trabalhar com essa pessoa, para que a gente possa compreender essa pessoa. Então, ela guarda, cada pessoa aí vai guardar de uma forma. Para essa pessoa em específico, um dos caminhos aí que eu até, o terceiro elemento, que eu não ia colocar, mas agora ele entra, é a questão dos termos agendados no intelecto, que é o acesso às lembranças, lá no o tópico 6, o acesso às lembranças para essa pessoa tem um peso subjetivo. Quer dizer, a estrutura de pensamento dela, a partir do momento que ela acessa as lembranças dela, tem um peso subjetivo. O que quer dizer o peso subjetivo? Depois nós vamos explicar com mais detalhes quando entrarmos na estrutura de pensamento, mas de maneira geral, o peso subjetivo são aquelas áreas da existência da pessoa que determinam seu modo de ser, ou seja, são aquelas áreas que têm mais força dentro dela, que têm mais voz dentro dela, que são mais atuantes, que participam de uma maneira mais abrangente da vida da pessoa. Então, é aquelas questões que a gente já falou antes. Algumas pessoas seguiam muito pelas emoções, quer dizer, as emoções parecem que tomam conta dessa pessoa. Muito feliz, ela está muito bem existencialmente. Quando ela está muito triste, está muito mal existencialmente. Parece que as emoções, elas representam, se colocarmos aqui num percentual, vamos dizer assim, um tópico, às vezes, emoções, para algumas pessoas, representam 60% do peso subjetivo de toda a estrutura. O que isso quer dizer? Que estas emoções, elas estarão muito presentes na vida da pessoa. Elas estarão influenciando no dia a dia, elas estarão influenciando nas decisões, estarão influenciando nos pensamentos, estarão influenciando na maneira como ela se relaciona com as outras pessoas, na maneira como ela se relaciona com a fé, com todo o restante da existência, quer dizer, à medida que o tópico emoções se apresenta com bastante peso subjetivo, a pessoa é aquela eu peguei esse tópico porque é bem fácil de ilustrar. Aquela pessoa que ri muito, que chora muito, que essa é a pessoa que tem emoções com peso subjetivo e que as expressa. Então, algumas pessoas são bem abertas com esse tópico emoções, ri muito, elas são expansivas, elas são alegres, todo mundo sabe quando a pessoa está alegre, quando ela está triste. Ela fala, quando ela está bem, todo mundo ao redor dela parece que fica bem, de tanta alegria que ela espalha para os outros e tudo mais. E quando ela está triste, é melhor ficar distante, porque senão você vai
praticamente, se essas pessoas mais contagiantes, ela vai arrastar para junto dela também, vai chorar, vai querer. Quando ela expressa, nem sempre as emoções aparecem assim como outros tópicos, por mais que tenha peso subjetivo, às vezes essas emoções não aparecem. E é curioso isso também, porque às vezes em algumas historicidades as emoções aparecem muito pouco, mas elas são muito presentes na vida da pessoa. Então, a emoção tem peso subjetivo, precisamos pesquisar, trabalhar muito para compreender, e aí, para entender como é, onde é que essas emoções funcionam, porque às vezes elas são silenciosas, elas não aparecem no discurso, não aparecem no comportamento, mas elas aparecem no exercício da existência. Então, tudo isso é trabalho para que ele é desenvolvido que lá na historicidade, com enraizamentos, com pesquisa, com bastante critério. Bem, então, estava falando aqui dos aspectos da importância da pessoa acessar a própria história, pois à medida que ela acessa a sua história, que ela conta a sua história, alguns revivem, alguns reeditam, alguns colocam, alguns vão promovendo muitos ajustes existenciais à medida que contam a história, à medida que acessam a história de forma linear, como nós trabalhamos lá na clínica. Então, elas vão revendo, repassando toda a sua existência. Como vocês veem algumas vezes naqueles filmes, sabe, que minutos antes da morte a pessoa revê toda a sua vida. Assim, um paralelo com isso é contar a historicidade, a pessoa rever, ela repassa cada parte da sua vida, vai contando no consultório como é que é. Nós vimos no caso aí que nós estudamos que teve aspectos muito dolorosos da vida dessa pessoa, que nós evitamos ao máximo. Por quê? Porque há outros caminhos. Há caminhos que podem ser trilhados que eles evitam essa dor existencial. Não é sempre que é possível, não dá para a gente generalizar em filosofia clínica, mas via de regra a gente busca esse caminho, via de regra, quanto possível. Por quê? Como eu expliquei já, a pessoa já carrega as suas dores, e é provável que na existência de cada um de nós tenhamos muitas dores, tenhamos muitas frustrações, muitas perdas, nós fizemos muitas besteiras, já sofremos também agressões, é natural na vida da maioria de nós que tenhamos passado por momentos bem difíceis, existencialmente difíceis. Então, na filosofia clínica, um dos grandes diferenciais que ela tem com outras terapias, como foi explicado na primeira aula, é exatamente esse. A gente não vai em direção às dores, porque as dores elas são uma parte só da existência. Então, de uma existência de 40 anos, a pessoa passou por muitas dores. Ok. Nós não queremos saber só das dores. Se a gente ficar enraizando, perguntando, pesquisando, a pessoa vai se sentindo mal existencialmente. Via de regra é assim. Não é com todo mundo, tem pessoas até que se sentem bem em contar das suas dores, chamam a atenção e tudo mais, tem tudo isso. Só estamos colocando aqui só apenas alguns aspectos gerais, mas a gente encontra de tudo no consultório, tá bem? Então, geralmente é assim. Outro aspecto interessante ao lidar com as dores é que, como nesse caso clínico que nós estamos trabalhando aqui,
chega a um determinado ponto da clínica onde essas dores elas abrandam, elas já diminuem, elas a gente fazendo o processo da historicidade, buscando sempre a existência num todo, buscando a existência da pessoa como o elemento, vamos dizer aqui, o essencial da clínica. Queremos entender essa existência, queremos essa história, queremos todas as vivências, as com dores e as sem dores, para daí nós encaminharmos essas dores, esses traumas, essas dificuldades, estes elementos da existência que serão tratados na clínica. Tá bem? Então, este aspecto, retomando lá, quando nós acessamos a história de vida, a pessoa começa a nos contar, e aí ela vai acessando, e a partir daí nós vamos percebendo onde, quando essa pessoa viveu, por exemplo, os melhores momentos da vida dela. É um dado que é interessante na clínica, quando ela estava bem existencialmente, subjetivamente. O que isso quer dizer? Isto sinaliza aqui nos tópicos aqui da estrutura de pensamento, sinaliza que nestas épocas estes tópicos eles estavam numa, vamos dizer assim, na sua melhor conversação. A autogenia é a conversação de todos os tópicos da IP. Então, durante a historicidade, a gente presta atenção neste ponto, nesses momentos da existência da pessoa. Como estava essa estrutura de pensamento nesses momentos onde ela estava bem existencialmente, bem subjetivamente. Como é que a gente faz isso? Antes de entrar nisso, vamos fazer aqui um contraste. Da mesma forma que a gente observa estes momentos melhores subjetivamente, existencialmente, mais producentes, seria o termo mais correto, também a gente observa como essa estrutura fica nesses momentos de dores que eu estava comentando até então. Aí a gente já compreende um pouco mais o processo, a gente já tem aí parâmetros pela própria história de vida, o que estava se passando, naquele dado momento da história de vida. Por isso, a história de Emma tem lá, até os seus 14 anos, todos os elementos que deixavam na bem existencialmente. E eram esses elementos que eu acabei de relatar. Quer dizer, a estrutura de pensamento dela foi vivenciando até essa idade muitas coisas que traziam esse bem-estar, traziam essa organização dos tópicos, traziam essa conversação dos tópicos de uma maneira que tinha mais a ver com ela, de uma maneira menos dolorosa, de uma maneira mais interessante. Não é que a pessoa aqui tenha que não ter uma vida com dores, não estamos pregando isso, também alguns levam para o lado extremo. É só uma forma aqui que nós estamos explicando que, se possível e quando possível, nós evitamos essas dores, e tem casos que a gente precisa. Nesse caso mesmo, a gente passou por essas dores da pessoa. Mas como eu falei lá no outro vídeo, eu vou ter que fazer uns pequenos elos aqui para que vocês lembrem do caso, porque é muita informação também, vocês se habituem, reconectem com esse caso aí, relembrem, e para poder seguir com as explicações. Tá legal? Bem, então é isso. No caso da Emma, os tópicos conversavam melhor até os 14 anos, eu já expliquei como é que foi e tudo mais. Então, esses aspectos são interessantes. A partir daí, vou aprofundar um pouquinho agora no sentido da historicidade.
porque nós já vamos entrar na questão da autoria. O que é a autoria? A autoria são aqueles elementos que muitos pensam que são eles os escritores da própria vida. Vamos pensar assim, que se vocês tivessem aí uma caneta na mão para escrever e tivessem já, conforme vocês vão vivendo, vocês vão escrevendo a vida de vocês, como se fosse um roteiro de um filme, como se fosse um roteiro de um livro ou de uma história. Vocês tivessem que escrever a própria história de vida de cada um. Quem vocês acham que está escrevendo? Quem é que está escrevendo essa história? A maioria pensa, ora, sou eu que estou escrevendo. Pois a vida é minha, eu faço aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho, aquilo que eu escolho, eu decido e tudo mais. Lé do engano. Muito, muito, muito comum. E lá na clínica a gente vê muito isso acontecendo. Conforme a gente acompanha a história da vida, a gente vai vendo quem é que escreve, quem é que determina, quem é que diz a vida que nós estamos levando hoje, quem é que escreveu? Ou quem é que teve maior determinância aí nessa escrita? O quanto de mim, do quanto da IP de cada um de nós está nessa existência? Vamos partir lá do princípio é John Locke ou David Hume, que quando a gente nasce, a gente é uma tábula rasa. Acho que é John Locke. Né? Joel, me ajuda aí, é isso mesmo? Você lembra? Eu acho que é John Locke. Sim. Enfim. Então, é John Locke. John Locke, né? Obrigado aí. Obrigado. Então, quando a gente nasce, a gente é uma tábula rasa, ok? Então, recebemos aí um caderno em branco, ou temos um documento do Word aí em branco para escrevermos a nossa história. E a partir daí, ela começa a ser escrita. Como é que nós fizemos isso? Se nós ainda dependemos das pessoas para alimentação, para as questões mais básicas, como é que a gente escreve? A gente já nasce escrevendo? Não. São os nossos pais, nossa mãe, nosso pai. Quem é que escreve? Quem nos cuidou? Quem é que começa essa escrita? Ou será que é a gente mesmo? Questão difícil e olha a encrenca que a gente se mete quando começa a pensar sobre isso. Mas vamos lá, vamos tentar pegar desde esse início para nós compreendermos ou para nós refletirmos, para nós irmos tomando maior acesso a essas escritas, ou seja, a esse script que foi fazendo o que nós somos hoje. Bem, nós vamos crescendo. Nós vamos crescendo. Agora estou puxando um pouquinho aqui para a individualidade para que vocês também possam participar um pouco mais do processo. Como é que é isso? Como é que as coisas vão se fixando? Como é que são os nossos primeiros aprendizados? Qual o peso subjetivo que esses aprendizados, isso que nos é passado, com isso que nós vamos experienciando desta base categorial, deste meio que nós vivemos, destas circunstâncias, destas pessoas, o que nós vamos absorvendo desse meio? Há limites aqui gigantes nesse sentido para, vamos dizer, esses primeiros anos da existência. Na clínica, a gente vai tendo quase sempre uma aproximação e muitas vezes se torna bastante interessante a pesquisa
não só da historicidade da pessoa como ela conta, mas uma pesquisa um pouco maior na base categorial, no meio onde a pessoa viveu, que nem sempre ela traz muitos detalhes. Então, a gente busca uma aproximação, porque, de fato, alguns começam a contar a história, às vezes a partir dos 3 anos, às vezes a partir dos 5, às vezes a partir dos 12, e assim sucessivamente. Nós não temos assim. Tem pessoas que só lembram a partir dos 12, 14 anos de vida. Olha, antes disso eu não lembro quase nada praticamente. Era isso, aquilo, aquele outro e pronto. E é claro que a gente vai em direção a essa pesquisa, se ela de fato é pertinente e também se a gente percebe que é necessário fazê-la ou se é producente fazê-la, pois às vezes não é interessante entrarmos em certos períodos da existência de algumas pessoas. Então, ok, estamos aqui falando de autoria, estamos aqui pensando como vai se construindo esse script de cada pessoa, de cada um de nós e tudo mais, tá bem? A partir da medida que a gente vai crescendo, então, primeiro temos aí um núcleo familiar, da nossa base, categorial, e depois, vamos dizer assim, vai se expandindo este núcleo, geralmente, vai para a escola, vai para os amigos, a comunidade, para o meio, pois chega um momento em que a pessoa sai de casa, um momento em que ela é autônoma, chega um momento, então tudo isso vão sendo pontuações, chega um momento em que ela cria uma família e tudo mais. Pontuações aí da história de vida da pessoa e que a gente também acompanha. Então, estamos falando de autoria e estamos falando que muitas pessoas ficam surpresas ao perceberem o quanto elas não têm essa caneta na mão e quanto nunca tiveram. No caso clínico que nós estamos trabalhando, quando chegou aos 14 anos que começaram esses conflitos, tiveram alguns aspectos que eu vou trazer agora. Essa pessoa começou a adolescência e aí começaram, né, os pais a já pensar em um futuro para essa pessoa. E aí, pela própria EP dos pais, principalmente do pai, ele tinha uma ideia de o que seria o melhor para essa filha, essa menina. E esse pai começou assim, a cobrar, a exigir um pouco mais que ela caminhasse nessa direção. Esse pai tinha um padrão de homem para essa filha. Ele tinha estabelecido isso. Pela história de vida dele, pela estrutura de pensamento dele, ele achava correto e achava que era o melhor que ele podia fazer para a filha, indicar esses caminhos. Indicar não, determinar esse caminho. E essa pessoa, então, até esse momento, ela vivia muito bem. Na historicidade, ela conta, eu era muito livre, eu era uma criança, eu nem sabia até esse ponto o que era homem, eu não tinha esse interesse ainda. Mas meu pai já começou a me falar algumas coisas, falar que eu devia namorar uma pessoa assim, uma pessoa X, Y, fulano de tal. Uma vez ele arrumou um namorado para mim. A pessoa, imagina, eu tinha 14 anos, a pessoa tinha 45, quase 50 anos. E, nossa, era muito horrível, porque eu nem conseguia me aproximar, eu tinha nojo dessa pessoa. Mas o meu pai queria isso e, e aí depois ela conta, né? Ela diz assim, eu não tinha como ir contra o meu pai.
O meu pai era tudo para mim. E o meu pai foi tudo para mim até quando ele veio a falecer. Eu não tinha essa noção que para mim ele era o meu ídolo, para mim tudo que ele falava era certo. E isso aconteceu quando ela tinha 28 anos de idade. Então, o que o meu pai dizia para mim estava certo, era como se fosse lei. Ele que ele que dizia o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha, e aí conforme eu ia reagindo, conforme eu gostava ou não gostava. E então foi assim essa decisão com homens, o pai dela sempre dizendo, ó, você namora fulano, aí às vezes eu me interessava por outros namoradinhos da minha idade, e aí ele não gostava, aí pelos 16, 17 anos eu tentei, mas ele não gostava, e a minha vida a partir daí virou assim algo muito, muito difícil para eu seguir existencialmente. Pois depois da minha adolescência, eu nunca mais tive paz. Nunca mais. Bem, esse é o aspecto que esse pai estava projetando para a filha. É claro que aqui, filosofia clínica não trabalha com julgamentos. Nós não vamos dizer, olha, que pai cruel, imagina fazer isso, brigar a filha. E eu chegava a obrigar certas coisas. É complicadíssimo. Para a filosofia clínica, nós não trabalhamos com o julgamento. Aliás, a formação já serve para a gente diminuir um pouco os nossos julgamentos, porque, via de regra, já estão num nível um pouquinho elevado, e às vezes para algumas pessoas, isso atrapalha um pouco a existência, esse tanto de que a gente chama de prejuízos, esse tanto de conceitos rochosos que fomos criando, que fomos gerando, que fomos concretando em nós. Então, habitam muitos conceitos. É parte da formação em filosofia clínica a gente quebrar um pouco desse gesso, flexibilizar um pouco esses conceitos. Acaba acontecendo ao natural a nossa formação, esse tipo de movimentação da existência, porque a gente revê muitas partes da nossa vida, muitas áreas durante o processo de formação, e a partir daí a gente amplia esse nosso horizonte para as coisas. Então vamos ver nossas emoções. Nossa, é uma oportunidade da gente estudar as emoções, como elas funcionam no ser humano, como funcionam na individualidade, como funcionam para mim, para o Antonier, para o Joel, para o Cid, quem for. Então, é uma oportunidade para as pessoas próximas, para as pessoas que a gente ama. E cada parte da formação é assim. Então, temos essa oportunidade de nos revisitarmos também, que é um processo, eu acho, bastante bacana para quem busca aí o autoconhecimento. Adilson. Sim. Na verdade, então, as relações, elas perpassam justamente pelas autogenias de cada pessoa, né? E aí, no caso, o pai acabou realizando, né, algumas marcações na vida da filha, né, a partir das coisas que eram marcadas na vida dele. Sim, com certeza, para a vida dele, o que a gente chama para a representação, para a maneira de representar o mundo, a vida, para a maneira de enxergar o certo, o errado, faz isso, faz aquilo, ele fez isso com toda a boa intenção de um pai protetor, que quer o melhor para o filho e tudo mais. E olha, e ele fez coisas maravilhosas por ela. Aqui nós estamos colocando alguns aspectos apenas, pegando alguns aspectos da historicidade. Então, mas foi, né? Ele tinha dentro dele esse aspecto mais autoritário em relação aos outros. Isso também lá nos estudos avançados,
quando a gente trabalha na matemática simbólica, quando a gente trabalha as autogenias, nos aspectos avançados das autogenias, é um aspecto importante na terapia esta localização do patamar autogênico da pessoa, porque conforme o patamar autogênico, a pessoa carrega também esses conceitos, essas determinações. Quer dizer, ela tem um maior ou menor grau de, vamos dizer assim, de respeito, consideração à singularidade do outro, à maneira de ser do outro. Ela não o atropela. Autogenias mais densas, há mais propensão a esse atropelamento do mundo do outro. Em autogenias menos densas, mais sutis, há uma, vamos dizer assim, pessoas assim, elas têm uma propensão a agir diferente, serem mais leves, não determinarem tanto assim a vida das pessoas, conhecerem mais ela, entenderem mais o funcionamento, buscar ver e buscar, há mais uma conversação, vamos dizer assim, não que não há uma ação, não que um pai, vamos dizer, com uma autogenia um pouquinho mais etérea, menos densa, ele não participe da vida do filho. Às vezes participa muito mais, mas participa como? Participa buscando, participa conversando, participa trocando, participa orientando, e não Determinando. não determinando e nem convencendo a pessoa disso ou daquilo. Vai conversar com esse mundo do outro, vai dialogar, ela vai tentar entender, ela vai colocar também a sua maneira de ver, a sua orientação, então, geralmente, há mais contato, há mais indicação, há mais conversa, mais diálogo, mais orientação, mas não determinação. Então, há mais respeito. Eu percebo na história, nessa história, né, o que ele, na verdade, ele tinha uma preocupação muito grande com a sobrevivência. Perfeitamente. E é meio drástico, porque ele mesmo depois, né, acaba abandonando a sobrevivência. Pois então, um aspecto fortíssimo, porque pegou bem direitinho. Foi exatamente por esse aspecto vamos dizer assim, do perigo à sobrevivência, ou de como seguir a existência com alguns problemas financeiros que se apresentaram, que não eram tão difíceis. Depois a própria filha retoma a empresa e resolve tudo. E ela diz assim: meu Deus, como meu pai pôde tirar a própria vida por causa disso? Por causa disso, olha, era tão simples, era só ele ter se aberto com a gente, era só ele ter conversado. Como? E ela se culpa muito disso. Como que eu não percebi? Como? Mas eu não tinha como. Porque para mim, meu pai era um ídolo, tudo que ele fazia estava certo. Então, quer dizer, a relação que eles tinham também. Ela tinha essa relação de um amor muito grande pelo pai, de depositar, assim, muito da vida dela nas mãos dele. Por ele, aí nós viemos aqui para o aspecto da autoria que nós estamos conversando. Para essa IP, ela depositava muita confiança nesse pai, depositava muito da existência. Mas, dentro dela, também existia, tipo assim, uma parte, existia vamos dizer, as outras áreas da existência que não eram essas mais determinadas pelo pai. Então, existia a parte dela de desenvolvimento. Vamos tentar fazer um recorte aqui, que é um pouco difícil, mas vamos tentar imaginar, vamos dizer assim, a parte da existência dessa pessoa, sem a interferência do pai. Quer dizer, há toda uma série de elementos nos tópicos da estrutura lá que a gente vai verificar que se desenvolveram também para além da presença do pai. Sim. Tá bem? Então, vamos pensar assim,
toda essa outra área também se desenvolvia. Por exemplo, os aspectos sensoriais que eu falei, o quanto que para ela era forte isso, não foi o pai que ensinou. Ela mesma foi desenvolvendo isso. Ela mesma foi sentindo o gosto pela natureza. O pai dela estava tão atordoado naquela vivência, em tanto trabalho, e fazer aquele projeto de vida dar certo, que era para ele, dentro dos aspectos deles fundamentais, o aspecto material, vamos dizer assim, a conquista, o sucesso, quer dizer, o sucesso ou o fracasso que ele associou de forma tão intrínseca a isso que não havia mais divisão. Então, a partir do momento que ele viu que os negócios deles, na visão de mundo dele, os negócios deles estavam acabando, quer dizer, acabou a minha vida também. Ele associou a finitude. A existência como um todo. Então, olha o quanto esse elemento era forte para ele, para essa pessoa. Pode perguntar, que fica melhor a aula assim. Eu acho interessante uma coisa aí que você trouxe, que ele, na verdade, né, porque o trabalho, na verdade, da filosofia clínica tem essa intenção da autenticidade, né? Ele, na verdade, ele carregava também alguma coisa que era uma coisa que não era dele, né? Podia estar entranhado ali com as coisas dele, mas eu acho que a finitude, da maneira que ele escolheu a finitude, né? Eu acho que teve também uma sentença por conta dele não ter autenticidade. Pois aí já é algo tipo Porque assim, precisaríamos filosofar sobre isso. É estranho, porque uma pessoa que está o tempo todo lutando pela sobrevivência, querendo que sobreviva, é sinal que, tipo assim, me faz pensar que o que na verdade está determinando a vida dela. Será que é a vida mesmo? É aí que está. Este E pai, aí a conclusão. Sim, pode falar. a impressão é que parece que a menina, na verdade, teve uma fuga, né? Justamente no diálogo entre a subjetividade dela e as imposições determinantes dele. E aí, nisso, realmente ela desenvolveu alguma capacidade de fuga, né? Ou de capacidade mesmo de evolução. E aí, depois ela mesma fala da armadilha, né? E ela falou, mas essa armadilha não existe. Perfeitamente. Ela percebeu a armadilha do pai e até ela queria, inclusive, que a gente pesquisasse para tentar entender essa armadilha do pai, de onde veio, porque era assim. E aí foi colocado um freio na hora, freia, né? Não é um bom caminho e sim, quer dizer, já foi, já aconteceu. Não tem mais como. Mas é Não interessante. tem porquê. É uma área muito dolorida, muito dolorosa para ela ir lá buscar. Com certeza, com certeza. Mas o interessante, Adilson, é justamente, por exemplo, o que me faz pensar no que você disse, é justamente essas capacidades dela, né, geradas por ela, gerarem um diálogo com aquilo que estava sendo impregnado nela. E aí, ao mesmo tempo que ela foi modelada pelo comportamento lá, das coisas do pai e tal, até pelas ideias do pai, ela seguiu uma parte dessa trajetória e aprendeu com alguma coisa, mas havia um diálogo, né, que não era um diálogo direto, mas havia um diálogo sobre a sua sobrevida e realmente a vida que é autêntica. E, na verdade, eu acho que ela, na verdade, conseguiu, na verdade, manter uma autenticidade. Olha, muito interessante, sim. Logo vocês tem mais coisas aí que vocês vão pegando sobre o caso. Eu vou fazendo mais e mais e mais. Eu não sei se o Joel gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação, senão a gente segue. Ou alguém mais.
eu vou seguindo aqui. Estamos falando de autenticidade, estamos falando de um caso onde havia muita interferência, mas também, bem, deixa eu pegar mais um trecho da história dela, que foi a decisão sobre, aí aos 16 anos, ela tem que decidir, então, fazer um curso superior. E, novamente, é uma imposição do pai. O pai decide. Não, você... e ela diz assim, ó, não era a vida que eu sonhei para mim. Eu pensava, quando eu olhava para a vida, eu me via aqui, morando aqui, fazendo as coisas aqui, trabalhando aqui, sei lá, casando, tendo filhos, mas eu me enxergava assim. E aí o pai dela diz: não, você vai estudar, você vai se formar, você vai ser alguém na vida. Quer dizer, ser agricultor, ter aquela vida que eles tinham no campo, não era ser alguém. Para esse pai, não. Os conceitos, né, que a gente estava falando, para esse pai não era o suficiente. E, então o pai obriga a buscar uma formação. E então, como é que isso acontece? Ela diz que o sonho dela também era, desde pequenininha, fazer medicina. Mas quando o pai dela coloca ela assim para decidir, aí que ela diz: não, mas eu estava me vendo aqui, mas eu também tinha um sonho de ser médica. Mas assim, era um sonho assim, nunca me visualizei muito e tudo mais. Então, ela traz esse elemento também da medicina. Até agora, esse aspecto ainda não foi muito explorado também. Mas, enfim, como surgiu esta decisão? Um amigo do pai dela disse assim: olha, eu acho que do jeito que o mundo está, com tantos problemas assim, e pelo que eu andei vendo esses dias no jornal, acho que a psicologia vai ser uma boa área para se trabalhar. Para tua filha não quer fazer psicologia? E o pai dela diz: olha, eu acho que é uma boa. E chega, fala para ela e decide e pronto, e aí ela tem que estudar. E aí ela vai para o curso superior, mas ela se sente totalmente errada. Aquilo sabe, é forçado para ela. Por quê? Ela estava muito envergonhada, se sentia muito mal, porque ela sempre teve aquela linguagem mais simples da pessoa do campo, e onde ela estava, então, tinham pessoas que, ela dizia assim, eram mais estruturadas, pessoas que sabiam se pronunciar e tudo mais, e tinha que ficar apresentando o trabalho, e todo mundo ria de mim. E só que ela diz assim, eu me dedicava muito para o estudo, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei. E então, você vê já os paradoxos, né? Ela disse que se via lá no campo, mas ela disse que gostaria de fazer medicina e diz que gosta de estudar. E, de fato, a historicidade dela, assim, ela foi uma aluna excelente, dedicadíssima, como ela é dedicada em muitas coisas na vida. Sempre foi dedicada lá desde a escola, sentava nas primeiras carteiras, próximo da professora, fazia as atividades, as tarefas e tudo mais. Ela ficou com média 9,5, a média geral na graduação de psicologia, mesmo tendo essas dificuldades para a comunicação e tudo mais. Quem ouve ela falando hoje não imagina que ela passou por tudo isso, sabe? Porque ela tem uma maneira bem bacana, assim, uma comunicação bem fluida, bem tranquila, uma expressividade muito boa, bem clara, bem interessante. Então, essa comunicação, ela desenvolveu toda ela aí nesta parte da vida. Bem,
Estamos falando, então, não vamos perder aqui a linha de raciocínio, estamos falando de autoria e de como essas coisas conversam dentro da gente, quem determina. No caso desta partilhante, o pai foi determinando, algumas coisas geraram conflitos muito grandes, outras coisas, como, por exemplo, mesmo essa questão do curso superior, da graduação e tudo mais, talvez por ela ou fosse demorar mais tempo, ou talvez não fosse aos 16 que ela fizesse isso, mais adiante, não sabemos. Mas, enfim, a determinação do pai fez com que ela tivesse que encarar isso. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, senão eu posso seguir. Bem, vamos lá. Então, vocês estão vendo aqui alguém determinando. Agora, ela se forma. Depois que ela se forma, ela trabalha na área durante alguns anos. Não sei se foi muito tempo, acho que foi, se não me engano, 1 ano e meio. 1 ano e meio, ela passa no concurso, trabalha na prefeitura, trabalha nos órgãos públicos, lá, trabalha mais não sei aonde. E aí ela com uma outra amiga decidem montar um comércio. E aí ela faz isso. Elas montam uma loja juntas e tudo mais. E aí ela começa a pegar gosto e aí vai deixando, chega a um ponto em que não consegue associar as duas coisas, ela deixa de lado a psicologia e trabalha só com essa atividade que é da comercial. Bem, então vocês viram até aqui as determinações, as pontuações. Esse caso ficou assim muito, muito claro. E essa pessoa vai seguindo assim. Depois que ela perde o pai, então ela casa e ela tem seu primeiro filho. Então, e vamos colocar assim, até hoje mesmo, ela tendo perdido o pai já há 12 anos, há muito desse pai falando dentro dela, muito desse pai falando. E decidindo, por exemplo, algumas questões que nós estamos trabalhando. Esse compromisso, esta forma, esta dedicação ao trabalho que o pai dela tinha muito forte, e ela também, parece isso. A própria dedicação é um elemento que ela traz do pai, é um elemento que fez ela assim alavancar os negócios dela, a atividade dela de uma maneira assim espetacular, de uma forma assim brilhante. Então também aspectos do pai aí. Então ver como essas questões elas se misturam lá na clínica, como a gente vai separando, compreendendo isso. Tem coisas que é só depois de muito, muito enraizar para a gente compreender. Por isso que a gente fala sempre lá da historicidade. Então, nessa historicidade, por exemplo, a gente foi trabalhando, e aí, como eu falei lá na primeira aula, levou um tempo até a pessoa se restaurar novamente, né? Quer dizer, levou alguns meses aí, 2, 3 meses, não lembro direito, 3 meses e meio, 4, até ela estar assim muito bem com ela mesma e depois assim ela desabrochar e ela viver aquilo que ela disse que nunca viveu durante alguns meses. Ela viveu assim algo assim que ela não tinha vivido nem naqueles primeiros tempos, sabe, de vida dela. Bem, agora, como é que a gente faz? Como é que a gente separa? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente filtra? Como é que a gente
vê que aspectos da autoria da pessoa seguem com ela, é interessante seguir, que aspectos, por exemplo, desse pai, será que um dia não vai ter elementos desse pai falando dentro dela? Muito difícil. Provavelmente isso vai seguir muitas coisas, muitos elementos agendados por esse pai, mais do que pela mãe, daí que eu falo do pai, bem menos da mãe, mas tem aí um pouco de interferência, mas bem menor, né? Então, aí nas intercessões, a gente observa isso. Então, muito provavelmente vai continuar aí com muitos elementos deste pai falando dentro dela, decidindo. Então, quando ela decidiu abrir um negócio, já eram elementos desse pai falando, não diretamente. O pai dela nem apitou sobre isso naquele momento, ela só pediu assim, nesse ponto ela já estava assim, tinha uma certa autonomia, e aí ela só pediu ajuda para o pai. O pai aceitou, porque viu que era algo que podia ser lucrativo, claro que ele concordou, mas já vinha bem de encontro a ele, quer dizer, a própria decisão dela já vinha bem de encontro ao que ele pensava, e aí ele ajudou ela a montar o negócio, e ok, e as coisas seguiram. Bem, com relação à autoria, vamos pensar aqui um pouquinho e vamos tentar aqui trocar um pouco. Como é que é essa autoria da nossa vida? Agora eu gostaria de fazer uma troca, uma pequena pausa, eu vou fazer vou parar a gravação, inclusive, para que a gente possa trocar com um pouquinho mais de abertura, fazer um exercício aqui entre nós, tá bem? Então, vou parar a gravação.